Sou seu irmão em Cristo, evangelista Isaías Silva. E eu vou dar algumas dicas para você, para professores da Escola Bíblica Dominical. Se você gostar do vídeo, você pode compartilhar em todos os seus contatos. Você não se inscreveu? Entre no nosso canal agora mesmo, inscreva-se. E você que se inscreveu, muito obrigado por ter inscrito no nosso canal. Muito bem, vou dar algumas dicas para professores da Escola Bíblica Dominical. A primeira dica que eu vou dar para você é que todo professor da Escola Bíblica Dominical precisa ter a convicção da sua chamada para o ensino. É complicado alguém querer ensinar sem ter a chamada, sem ter a vocação. Por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, cada um fica na vocação que foi chamado. Segunda dica é sobre a questão do plano de aula. Todo professor precisa fazer o plano de aula. A aula precisa ter começo, meio e fim. E no plano de aula, o professor vai estudar a matéria, estudar a lição, vai pesquisar, vai fazer anotações. Tá? Isso é muito importante. A aula, ela precisa ter dois tempos, duas fases. A transpiração e a exposição. A transpiração fala da preparação da aula. O professor prepara a aula com oração, com consagração e também a questão técnica, questão do esboço, a questão do plano de aula. No plano de aula, o professor ele vai cronometrar o tempo da aula. A introdução, o primeiro tópico, o segundo tópico, o terceiro tópico, quantos tópicos esteja a lição. Geralmente são 3 tópicos, no máximo 4, né? E a introdução. Na exposição, o professor ele vai dar uma boa introdução. Alguém disse que uma boa introdução já é meio caminho andado. Na introdução da aula, o professor tem que levar em consideração o contexto histórico, contexto cultural, contexto gramatical e o contexto teológico. E também a questão dos contextos do texto, contexto imediato, contexto remoto. Isso é muito importante na introdução da aula. O meio da aula é o desenvolvimento. O professor ele não vai simplesmente comentar a aula, ele vai explicar o assunto. E, por fim, a conclusão. O professor vai fazer a aplicação da aula e, por fim, vai tirar a dúvida dos alunos. Como o apóstolo Paulo escreveu, se for ensino, haja dedicação ao ensino. Portanto, o professor precisa ter convicção da sua chamada, ele precisa fazer o plano de aula, ele precisa fazer uma boa exposição, começando com a introdução, a explicação, a aplicação da aula e, por fim, tirar a dúvida dos alunos. Nessa tela lá, mais uma dica para professores da Escola Bíblica Dominical.